aleluia, 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 Aleluia. aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos dera a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E, se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Recolhamo-nos num tempo de silêncio e rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Senhor que nos auxilie, pelo Espírito Santo nos ajude a compreender tudo que essa palavra hoje nos fala. Rezemos pedindo o auxílio do Espírito. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos vivendo nesses tempos um caminho de fé, guiados e orientados pelo Evangelho de Marcos, que tem chamado a gente a ter coragem de fazer uma profunda revisão de nossa vida de fé. Nós estamos hoje no capítulo 9 de Marcos, versículo 38 até o 48. Nós vimos nos domingos anteriores, nos 2 domingos passados, que Jesus passou a dedicar mais tempo só com os discípulos, para dar uma formação mais firme, uma formação mais clara para os discípulos, porque parece que eles não estavam entendendo, eles não estavam entendendo muito bem o plano de Jesus. Foi preciso que Jesus sumisse um pouco, fugisse da multidão, ficasse só com os discípulos, para dar uma instrução mais clara e mais firme da fé. Domingo atrasado, depois
de ajudar os discípulos a professar quem ele era, Pedro disse: tu és o Messias. Jesus contou pela primeira vez o segredo messiânico, que ele iria sofrer, morrer e ressuscitar. Pedro repreendeu Jesus, porque Pedro não aceitava que Jesus fosse aquilo que ele não queria que Jesus não fosse. Aquilo que ele jamais esperava do Messias, ele não queria que Jesus fosse um fracassado morto na cruz. Domingo passado, Jesus de novo sozinho com os discípulos, ensinava-lhes, contou para eles de novo o segredo messiânico, que ele iria sofrer, morrer e ressuscitar. Os discípulos não estavam nem aí, enquanto Jesus falava do sofrimento deles. No meio deles começou uma fofoca danada, uma disputa danada, uma conversa sobre quem deles era o maior. O evangelho de hoje continua o evangelho de domingo passado. Nós ainda estamos nessa polêmica. Quem é o maior? Domingo passado, essa disputa era para ver quem era o maior dentro da comunidade dos discípulos, dos apóstolos, dos 12. Jesus deu uma bronca dizendo: olha, Jesus deu uma bronca nos discípulos dizendo que quem é o maior é aquele que serve a todos. Quem pegou uma criança, abençoou e disse: olha, quem cuidar dos pequeninos, estará acolhendo não a mim, mas o Pai que me enviou. Bom, já que aqui na igreja ninguém é maior, todo mundo é igual, surgiu um outro fuxico na igreja. Vamos lá, o evangelho de hoje? Surgiu uma outra fofoca na igreja. Tome lá comigo, número 9 do seu folheto. Naquele tempo, João disse a Jesus. João é um apóstolo considerado pelo evangelho como o apóstolo mais dócil, era o mais jovem, era o mais doce dos apóstolos, mais terno, o mais cheio de delicadeza, de afeto. João chega nem tão delicado e não tão sensível assim. João chega com um orgulho e uma prepotência meio pesada com Jesus. Vamos ver? Leia comigo. João disse a Jesus, leia toda a igreja: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele... Jesus, a gente estava vindo para a igreja, encontramos um pastor, um pai de santo, uma mãe de santo ali, estava lá expulsando o demônio. Nós proibimos dizendo: vocês não podem fazer isso, quem pode fazer isso é só nós da igreja. Jesus, eles não nos seguem, como é que estão fazendo isso? Aqui, irmãs e irmãos, tem uma polêmica muito atual para os dias de hoje na igreja. Que autoridade nós temos para sair lá fora e mandar calar a boca os outros das outras igrejas, das outras religiões? Quem somos nós para achar que nós temos autoridade e direito para dizer: ó, para de fazer tal coisa que você não está autorizado a fazer tal coisa? Jesus vai dizer para João e para nós uma resposta seríssima. Lá fora, João, tem gente fazendo essas coisas, deixa fazer. Quer ver? Vamos ler? Tomem comigo. Versículo 39. Jesus disse, leia bem forte: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. João deixa o julgamento de quem está lá fora fazendo qualquer coisa que seja, vai ser
se eles estão mesmo falando em meu nome, eles vão defender o meu nome, não vai ser contra mim, deixa. João tem um problema mais grave, João, mais grave do que as pessoas que estão lá fora fazendo as coisas, porque não são da igreja aqui, João. Quer ver? Jesus vai dizer duas coisas, leia. Versículo 41. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. João, vocês os apóstolos, os discípulos, a igreja, não vai sair lá para fora mandando e desmandando na vida das pessoas. Vocês vão sair anunciando o evangelho. Se as pessoas tiverem o coração bom e acolher vocês com um copo d'água, está ótimo. Não peça muita coisa não. Fiquem felizes se alguém acolher vocês com um copo d'água, porque vocês sois de Cristo. Tá bom, João? Aqueles que estão vivendo de uma outra maneira, estão vivendo de uma outra maneira, João. Por quê? Porque, vai dizer Jesus, versículo 42, tome comigo. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que crerem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, para lá. João, lá fora, vocês iam para a igreja, encontrou alguém expulsando o demônio em meu nome, mandou parar, mandou calar. João, lá fora as pessoas estão fazendo o que dá na teia, na cabeça delas, João. Aqui entre nós na igreja, o problema é outro. O problema é se tem alguém de nós escandalizando uns aos outros, principalmente as pessoas mais frágeis. Os pequeninos, aquelas pessoas que não podem se defender, que acreditam de uma maneira pura, de uma maneira inocente. Se alguém escandalizar um pequenino, melhor seria pegar uma pedra de moinho. Pedra de moinho é uma pedra grande, pesada. Eu nunca vi uma pedra de moinho que uma pessoa dê conta de carregar sozinha. Ela é grande. Ela é das que eu vi 2 vezes o tamanho dessa caixa, com um buracão aqui no meio. Como esse buraco aqui, um buraco no meio. Tem aquela engenhoca do moinho que roda e faz a pedra girar. Por baixo da pedra tem outra pedra também muito dura. No buraco do meio da pedra do moinho se coloca os grãos. Os grãos vai entrando entre meio uma pedra e outra, pesadíssima, que vai rodando, ela faz qualquer grão de milho, de trigo, virar pó. Então, cuidado, João. Você está querendo calar a boca de quem está lá fora, e tem gente aqui dentro da igreja cometendo o absurdo de escandalizar os pequenos. Como é que hoje nós podemos ser cristãos, viver na igreja e provocar escândalo no coração dos pequeninos, das pessoas mais frágeis, mais indefesas? Quando nós falamos uma coisa e vivemos outra. Jesus vai dizer agora, irmãs e irmãos, qual é o grande perigo para a igreja. Mais do que qualquer outra religião e outra igreja que está lá fora, o grande perigo para a igreja é o fato de nós aqui na igreja não vivermos plenamente a vontade de Deus. Que jeito? Na forma de usar o nosso corpo. Vamos ver? Tome lá. Se está quente, vocês preparam porque o trem vai esquentar aí agora. Prepare-se para abanar aí porque vai esquentar muito agora. Vamos ler? Todo mundo bem acordado?
Versículo 42. Leia, toda a igreja. Se tua mão te leva a pecar, corta. Toda a igreja? É melhor sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Continua. Alguém lá da equipe de canto ajuda no microfone, por favor, para descansar o ouvido das pessoas, não ficar só minha voz. Versículo 45. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Continua. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. João entra na conversa com Jesus falando de quem estava no caminho da igreja fazendo coisa que ele achava que era errado e mandou calar. Jesus fala: João, tem coisa aqui dentro da igreja mais perigosa do que coisa lá fora. O corpo, na Bíblia, é símbolo da igreja. Se tem alguém na igreja, um membro da igreja, que está levando ao escândalo, corta esse membro da igreja. Entendido? Mais ou menos. O apóstolo Paulo escreve muito falando que a igreja é como um corpo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros do corpo. Se um membro da igreja perde o controle sobre si, perde o comportamento, corta. É melhor ficar sem um pé, sem uma mão, sem um olho, mas corta. Seja ele padre, bispo, freira, leigo de qualquer ministério ou qualquer serviço. Escandalizou, corta. Mas esse evangelho faz a gente pensar também numa dimensão muito espiritual sobre o nosso próprio corpo. Cada um de nós recebeu de Deus um corpo que é templo do Espírito Santo, não é? E a grande pergunta é: como é que nós usamos o nosso corpo? Se a tua mão te leva a pecar, se o teu pé te leva a pecar, se o teu olho te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida com V maiúsculo, não é? Está aí? Na vida eterna. Depois no olho fala entrar no reino de Deus. Fazer uma revisão. João, você está olhando para as pessoas lá fora e querendo mandar parar quem está fazendo o que quer que seja lá fora? João, olhe para você, olhe para dentro de você e faça uma avaliação se não tem coisa em você que precisa ser cortado. Você está querendo cortar lá fora? Corta em você, João. Eu falei que ia esquentar, e vai esquentar. Irmãs e irmãos, o que significa essas três partes do corpo que Jesus fala? As mãos, os pés e os olhos. As mãos, se a tua mão te leva a pecar, as mãos significa tudo aquilo que nós fazemos. Tudo. Tudo aquilo que eu faço, ou aquilo que eu omito cruzando os braços deixando de fazer. Por exemplo, as crianças na sala de aula, vão para a sala de aula, recebe do pai e da mãe uma batalha enorme para comprar um material escolar. Chega lá, usa o lápis para ficar cutucando os outros, ou as folhas do caderno para arrancar a folha do caderno do livro, fazer bolinha e jogar nos outros. Sua mão levou a pecar ou não levou? Nem está entendendo o que eu estou perguntando. A mão levou a pecar ou não levou? Coisa simples. Deus te deu inteligência para entrar numa sala de aula e aprender coisa que presta. Você entra para uma sala de aula e fica o tempo inteiro fazendo o que não presta. A mão levou a pecar ou não levou?
Deus te deu as mãos para você fazer o bem para os outros, para você e para os outros. Na segunda leitura, São Tiago dá uma bronca, uma sentença pavorosa para os ricos. Vocês viram? E agora, ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. E o apóstolo fala, quais são as desgraças que estão para cair sobre os ricos? Vocês amontoaram riquezas e não pagaram o salário dos seus empregados. Não foi isso? Vale para os dias de hoje? A mão leva a pecar. Deus nos pôs nesse mundo para fazer tanta coisa que presta, e nós usamos as mãos para fazer o que não presta. Corta a mão. Os pés, as mãos representam todas as minhas ações e as minhas omissões. Me leva a pecar. Os pés representam, Deus me deu os pés, a liberdade, a capacidade de poder caminhar onde eu quero, onde eu sonho, mas eu uso os meus pés para o caminho errado. Isso existe? Hoje em dia? Para mim nada fica mais fácil. Deus te deu os pés, e a graça de um pai e uma mãe que trabalha para te sustentar, para você levantar amanhã, segunda-feira, e ir para a sala de aula. Você vai lá para a sala de aula, fica um pouquinho, chama uma meia dúzia de coleguinhas, malandro igual você, foge da escola e vai para a praça fazer bagunça. O pé levou a pecar ou não levou? Deus te deu a graça de ter seus pés, para você caminhar e amanhã trabalhar. Você amanhece segunda-feira com preguiça de tudo e não faz nada e ainda vive às custas dos outros. Seus pés estão te levando a pecar ou não estão? Deus te deu a graça de ser livre, para abraçar um projeto de vida para sua família, um caminho de ser pai, de ser mãe, de ser esposa e esposo. Você teima em abandonar o caminho de Deus e ir no caminho da infidelidade, da traição, da desonestidade. O pé está levando a pecar ou não está? Os exemplos são muitos. Muitos. Se o seu olho te leva a pecar, antigamente a gente pregava esse texto, e a gente apelava muito para o discurso meramente da moral sexual. Hoje em dia, nós nos tornamos tão escravos dos desejos da carne, porque hoje em dia, a potência do mundo do mercado conseguiu convencer cada um de nós que nós valemos não pelo que somos, mas nós valemos alguma coisa pelo que consumimos, não é? Não é? E os nossos olhos são provocados. Pode ir na casa da pessoa mais simples e mais humilde aqui, que está aqui nessa igreja agora. Pode chegar lá, o barraquinho mais simplesinho, de Teleternite, mais sofrido, mas a televisão é de última geração. E quando passa uma propaganda na televisão, mesmo que você esteja com o estômago cheio, comeu, almoçou, você senta na frente da televisão, vê a propaganda de um refrigerante, de um sorvete, de um sanduíche, que a gordura chega a descer, se enche a boca d'água e vai comer. Sem estar querendo comer, sem estar precisando comer. Isso existe? Nós somos provocados, os nossos olhos são janela da alma. Nós somos provocados e atiçados no apetite e no desejo permanente. O seu olho te leva a pecar. Você é escravo dos desejos. Não nos esqueçamos que a serpente, no diálogo dela com Eva lá no paraíso, o texto do livro do Gênesis fala que Eva viu que o fruto da árvore do jardim era atraente aos olhos. A serpente diz para Eva: o dia que comerdes do fruto, vossos olhos se abrirão.
vocês se sentirão como deuses, donos do bem e do mal. Os olhos tornam a gente, o oi grande, né? O oi grande faz a gente achar que a gente é o que a gente não é. Irmãs e irmãos, João chega dizendo para Jesus: Jesus, nós estamos firmes na igreja. Nós vimos as pessoas lá fora fazendo coisa errada, mandamos calar, porque não nos segue. Jesus falou: João, cuidado, João. Tem coisa dentro de você que está precisando mandar cortar e calar. Do jeito que você está querendo cortar lá fora, rapaz. Tem gente na igreja precisando cortar o pé, a mão, arrancar o olho, porque mais do que lá fora, do que o mundo, e o mundo só está a doidura e a porcaria e o horror que está, porque nós aqui dentro da igreja estamos do jeito que estamos, usando o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, para pecar e escandalizar os outros. Pode esquentar um pouco mais essa temperatura? Imagine uma cena, olhe para cá. Imagine isso aqui, um toco, um tronco de madeira bem bom. Me veio essa semana, meditando esse texto, uma imagem que vai assustar alguns de vocês. Eu imaginei nós aqui celebrando, colocar um tronco de madeira grande aqui em cima, e colocar um monte de facão aqui, ó. E Jesus dizendo para cada um de nós assim: olha, se o seu olho, se o seu pé, se a sua mão, se o seu nariz, se a sua orelha está te levando a pecar, corta. Imagine cada um de nós vindo aqui na frente, cortando em nós o que tem nos levado a pecar. Será que nós teríamos muita coisa que cortar em nós? Hã? Teríamos? Posso esquentar mais a temperatura? Será que sobraria algum pedaço em nós? Né? Será que ficaria algum pedaço em nós que o Espírito Santo diria para nós: não, esse aí não corta porque está puríssimo, castíssimo, sem nenhuma contaminação de pecado e de erro em você. Deixa esse pedaço seu. Olha, olhe para a cruz de Jesus. Já falei para vocês e repito uma pregação que eu ouvi e que me tocou muito o coração. Olha aqui para a cruz. Nós temos uma graça particularíssima, que antes de cortar algum pedaço de nós, ou antes de fazer um picadinho de nós, nós temos a graça de poder chegar diante de Jesus e dizer: Jesus, o sangue que o Senhor derramou pode purificar as minhas mãos que se contaminaram com tudo quanto é tipo de pecado que eu pratiquei até hoje. Jesus, purifica minhas mãos. Jesus, pelo sangue que o Senhor derramou na cruz, o Senhor pode lavar e purificar os meus pés de toda contaminação pelos caminhos, pelos passos em falso, pelos caminhos errados por onde eu andei. Jesus, purifica os meus passos, os meus pés. Jesus, pelo sangue que o Senhor derramou na cruz, lava e purifica os meus olhos de tudo que me faz escravo dos desejos. Jesus, eu sou escravo dos desejos das coisas deste mundo. Jesus, lava e purifica meus olhos de toda contaminação com as seduções e os desejos desse mundo, Jesus. Irmã, irmão, mais grave do que a sua consciência te acusando dos pedaços do seu corpo que precisam ser purificados por Jesus,
ou cortados, mais grave do que os pecados que nós temos consciência que precisam ser cortados de nós, mais grave do que isso, é algum de nós aqui cair na loucura de dizer: não, minha consciência não pesa, estou de boa, tranquilo, posso ir para casa, até colocar mais silicone em mim, porque os pedaços meus estão limpinhos, purificadinhos. Nós estamos vivendo num mundo onde tem crescido as duas aberrações na vida cristã. Primeiro é aquele tipo de gente desequilibrada que acha que tudo é pecado. A outra aberração na igreja é aquele tipo de cristão que acha que nada é pecado. São duas aberrações na vida cristã. Quem acha que tudo é pecado e quem acha que nada é pecado são uma aberração na fé. E eu queria que com esse calorão, que você sentisse a presença do Espírito Santo e pedisse a Jesus: Jesus, não corta minhas mãos, mas corta o pecado que contaminou minhas mãos. Jesus, não me ampute os pés, as pernas, não me arranque os olhos, o nariz, os ouvidos. Jesus, imagina, Jesus nem falou da nossa língua, né? Se a sua língua te leva a pecar, corta. Ele nem tocou nesse assunto. É hora de cada um de nós se colocar na presença dele e dizer: Jesus, purifica-me. Purifica-me daquilo que tem me levado a pecar e que tem escandalizado os outros, Jesus. Jesus, purifica-me daquilo que tem me feito viver aqui dentro da igreja, fazendo coisas que escandalizam quem está aqui, escandalizam o mundo, Jesus. Jesus, corta em mim, tira de mim o pecado, amputa de mim o pecado que grudou em mim. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Mais forte que esse calorão agora, seja o calor do seu amor por Jesus, e a sua vontade e o seu desejo de deixar Jesus arrancar de você tudo que tem contaminado você e tem escandalizado as pessoas que convivem com você, os seus pecados. Fale com Jesus. Peça para Ele te purificar, te lavar, te curar, te restaurar de todo o pecado. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Se você tiver condições, fique de joelhos. Dobra os joelhos diante do altar, diante da cruz. Se você não puder ajoelhar por alguma razão grave, fique de pé
Incline a sua cabeça num gesto de humildade, colocando a mão no seu coração. Reze, fale com Jesus do jeito que o Espírito Santo te indicar. Vai falando com Jesus. Se você preferir, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor conhece tudo, o Senhor conhece tudo, o Senhor sonda tudo, o Senhor sonda tudo, até aquilo que eu não vejo, até aquilo que eu não vejo, que a minha consciência não acusa. que a minha consciência não Nada acusa. escapa Nada escapa ao seu olhar. ao seu olhar. Jesus, Jesus, eu te peço, eu te peço, pelo poder que o Senhor tem, eu te suplico, eu te suplico, por seu sangue por teu sangue derramado na cruz, derramado na cruz, lava as minhas mãos lava as minhas mãos de todos os pecados, de todos os pecados, todas as ações erradas, de todas as ações erradas, mas contaminadas, contaminadas que eu já pratiquei. Jesus, lava, purifica as minhas mãos purifica as minhas mãos de toda omissão, de toda omissão, o bem que eu podia fazer do bem que eu podia fazer e não fiz. Jesus, por seu sangue derramado na cruz, por seu sangue derramado na lava cruz, e purifica lava e purifica os meus pés de todos os passos errados, os caminhos errados que eu já percorri. Jesus, lava, purifica os meus olhos de toda escravidão, dos desejos, das ambições, dos apetites, que eu sou escravo, desejando tudo que vejo. Jesus, não arranque os meus olhos, não arranque as minhas mãos, não arranque os meus pés, mas arranque, tire Jesus, o pecado de mim, de meu corpo, de meu coração, de minha mente, de minha alma, de meu espírito. Tira de mim todo o pecado. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Recria-nos, restaura-nos. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, receba de Jesus o perdão, sinta o sangue de Jesus te lavando, te purificando de todo o pecado. Sinta o fogo não do inferno, mas o fogo do Espírito Santo queimando tudo que em você é contrário ao plano de Deus na sua vida, na igreja, na família, no trabalho, na escola, no mundo. Sinta a graça sendo derramada em você, recriando você, restaurando você, purificando você pelo fogo do Espírito, pelo sangue de Jesus. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. De pé, levantando as mãos para o céu, solte a voz, canta, igreja. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Você dá conta, levante as mãos mais alto, solte a voz e canta. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu
Segure as suas mãos erguidas. Agradeça a Jesus pelo seu corpo, por suas mãos, por seus pés, por seus olhos, seus ouvidos, seu nariz, sua boca. Agradeça a Jesus, a Deus que te criou e te deu um corpo, te deu inteligência, te deu a capacidade de fazer o bem, as coisas boas. Agradeça a Jesus. Renove com Jesus a sua aliança e diga a Ele: Jesus, eu vou ser instrumento do amor do Senhor, da misericórdia do Senhor, do perdão, das boas obras, nas pequeninas coisas e nas grandes coisas. Eu vou te servir, Senhor. Toma meu corpo como templo do seu Espírito, Jesus. Habita em mim, opera em mim, age em mim e faz de mim um instrumento da sua misericórdia, da sua graça. Obrigado, Jesus. Seu amor e sua misericórdia é maior que toda multidão de pecado. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Te louvamos, te glorificamos. Obrigado, Jesus.